Olá, sejam todos e todas bem-vindos a esse nosso encontro de hoje. Agora nós vamos começar a verificar determinados segmentos de uma forma mais global. Nós já estamos quase terminando o sistema locomotor, nós já vemos a parte de osteologia, de artrologia, sistema muscular, sistema nervoso, ainda falta o tegumento, que a gente vai ver se não der tempo, semana que vem, na outra semana. E hoje a nossa prioridade é a gente detalhar um pouco mais os membros superiores, né? Então, nos membros superiores, nós iremos detalhar os ossos, as articulações, os músculos, os principais nervos, com foco específico na região de ombro e cotovelo, mais precisamente nessa aula de hoje. Então, vou estar disponibilizando para vocês depois, tanto o livro do Atlas de Anatomia do Sobota, quanto o Atlas de Anatomia para Colorir, que eu gostaria que vocês desprendessem um pouco de tempo com um olhar mais detalhado para essas estruturas. Então, aqui nós temos uma fotografia da região anterior de todo o membro superior. Então, se nós observarmos aqui próximo da axila, então nós temos aqui a região deltoide, né, onde vem o músculo deltoide, a gente tem a chamada prega axilar anterior, na região inferior a gente tem propriamente a região axilar ou a fossa axilar, deixa eu só colocar aqui um point para, ok. Nessa região aqui a gente tem o músculo bíceps braquial, na parte inferior a gente tem o tríceps braquial, o braço, propriamente dito, essa região aqui, que é a região anterior do braço, toda essa estrutura de húmero, a gente costuma chamar de braço. Após o cotovelo, a gente tem o músculo braquiorradial, aqui a gente tem uma estrutura óssea que a gente chama de epicôndilo medial, do outro lado a gente tem o epicôndilo lateral. Essa região aqui de ulna, né, e mesmo de rádio, a gente chama de antebraço. Então, aqui a gente tem a região anterior do antebraço, palma da mão. Essa região aqui, próxima, abaixo do polegar, a gente chama de eminência tenar. Aqui a gente tem o polegar, que é o primeiro dedo. Aqui a gente tem o dedo indicador. Aqui a gente tem o dedo médio, ou o terceiro dedo, o dedo anular, ou quarto dedo, dedo mínimo, ou quinto dedo, e nessa região oposta ao polegar, aqui já próxima do osso da ulna, a gente tem a eminência hipotenar. Então, polegar, eminência tenar, do outro lado, eminência hipotenar. Já uma foto da região posterior de todo o membro superior. Então, aqui a gente tem a região deltoide posterior, né, músculo deltoide. A gente tem a prega axilar posterior. Aqui a gente tem a visualização do músculo latíssimo do dorso. Tríceps braquial nessa região posterior do braço. Aqui a gente tem o epicôndilo medial. Olecrano, esse ossinho do cotovelo, quando a gente dobra o cotovelo, a gente consegue sentir a ponta dele com mais facilidade. O músculo braquiorradial, região posterior do antebraço. Aqui a gente tem essa espículazinha óssea, né, na região aqui do rádio, tem o processo estiloide do rádio, e do outro lado eu tenho o processo estiloide da ulna. Aqui a gente tem a região do dorso, da mão, polegar e a distribuição dos dedos na forma posterior. Então, aqui a gente tem uma imagem do membro superior, região posterior. Então, lembrando, toda a região do húmero, onde fica localizado o osso do húmero, a gente chama de braço. Toda a região que a gente tem o osso da ulna e do rádio, a gente tem o antebraço. Então, o ombro, pessoal, o ombro é uma das articulações mais móveis que a gente tem no corpo. Ele é constituído, depende muito dos autores. Alguns cinesiologistas consideram que o ombro chega a ter 5 articulações, e daqui a pouquinho eu vou falar sobre elas. Então,
Quando eu penso em grau de movimento, o ombro é a articulação que tem o maior número de graus, né? Então, se eu for pensar que eu, na posição anatômica, eu parto dessa posição neutra e vou para o movimento de flexão que pode chegar até 180 graus, então amplitude grande. E quanto maior costuma ser a amplitude de movimento de determinada articulação, eu diria que mais instável ela é, que ela está mais suscetível a lesões, né? Então, aqui, quando a gente pensa na estrutura óssea que vai. Então, muitos livros não chamam de ombro, o ombro, mas sim do complexo do ombro, porque o ombro, de uma forma geral, ele é constituído por várias articulações. Então, a gente tem alguns ossos importantes no complexo do ombro, a gente tem o osso do externo, a clavícula, a escápula, o húmero proximal a médio. Então, aqui a gente tem uma vista anterior do húmero, em que a gente pode aqui observar, né? Aqui eu tenho o terço proximal da clavícula, então aqui clavícula. Essa partezinha de marrom escura é só para vocês fixarem a região onde vai estar passando alguns músculos importantes. Aqui na clavícula, ó, nessa região aqui inferior, vai estar passando o músculo peitoral maior, né? Aqui na região superior e aqui próximo do manúbrio do externo, está passando aquele músculozinho externo cleidomastoide. Toda essa região aqui, ó, no corpo do externo, a gente vai estar passando o músculo peitoral maior. Então, vamos recapitular aqui o osso do externo, né? Então, eu tenho o manúbrio do externo, essa região aqui. Eu tenho a faceta clavicular, que é onde vai receber a clavícula. E aqui a gente tem uma articulação importante, que é a externo clavicular, né? Que é a junção do externo com a clavícula. Aqui eu já vou ter o corpo do externo e essa parte inferior eu tenho o chamado processo chifoide. E aqui a gente tem as costelas, né, se articulando com o externo, e aqui a gente tem as articulações costocondrais. Aqui eu tenho a superfície superior, uma vista superior da clavícula, para a gente entender esse direcionamento. Quando eu penso em plano, plano sagital, plano frontal, plano transverso, a clavícula, ela tem um plano, a gente chama de plano clavicular, né? Ela não é totalmente frontal, ela não é totalmente sagital e ela não é transversal. Então, ela tem esse plano meio que na diagonal, a gente chama de cíngulo do membro superior, esse posicionamento aqui. Então, a gente consegue verificar aqui, ó, o externo, a clavícula, passando aqui, essa parte final da clavícula, ela vai se articular com a escápula, né? Então, aqui eu tenho o acrômio, e aí a gente tem uma articulação importante aqui, que é a acrômio clavicular, tá? Então, acrômio clavicular tá aqui, externo clavicular é outra articulação, as duas são articulações pequenas, que não têm grandes amplitudes de movimento, elas têm alguns movimentos mais de deslizamento, e são extremamente importantes para todos os movimentos que o ombro, o complexo do ombro é capaz de fazer. Flexão, a extensão, a rotação interna, a rotação externa, a abdução, a adução, e a gente tem a flexão horizontal, extensão horizontal, e outros movimentos de outra articulação, elevação do ombro, depressão, protração, retração, que são movimentos de outra articulação chamada escápulo torácica. E todos esses movimentos, todas essas articulações estão envolvidas no complexo do ombro para esses movimentos. Ah, tá. Só voltando aqui nos músculos, né? Então, a gente pode observar aqui numa vista superior, onde está o trajeto do esternocleidomastoide. Aqui a gente tem peitoral maior, deltoide anterior, parte ascendente do trapézio, onde ele está passando uma parte do trapézio na clavícula, parte transversa do músculo trapézio também. Essa superfície inferior, a clavícula vista por baixo, uma foto embaixo da clavícula, né? Então, eu tenho aqui faceta costal da clavícula, que vai se articular próximo das costelas, tuberosidade costal, faceta acromial é a região que se articula com o acrômio lá na escápula, né? A linha trapezoide,
o deltoide anterior, onde vai estar passando o músculo. Nessa parte inferior da clavícula, a gente tem essa regiãozinha aqui, que é chamada de tubérculo conoide, ok? Aqui embaixo vai estar passando o músculo subclávio, o próprio nome já diz, né? Está embaixo da clavícula, e em cima aqui o peitoral maior. A escápula, que é outro osso fundamental para o membro superior, né? Então, ela tem esse formato triangular, ela possui 3 ângulos, inferior, superior e lateral, 3 bordas, medial, lateral e superior, e está localizada entre a segunda vértebra torácica e a sétima vértebra torácica, normalmente, né? A gente tem uma vista aqui anterior da clavícula, vamos essa parte marronzinha, alguns músculos importantes. Então, assim, ó, recobrindo a parte interna da escápula, a gente tem esse músculozinho chamado subescapular, que ele fica nessa cavidade aqui. Então, essa região, esse músculo, ele vai estar entrando em contato com a caixa torácica. Claro que ela vai estar recoberta por músculos. O que eu quero que vocês percebam aqui? Eu não tenho um contato de osso com osso. A escápula com as costelas não vão, tem toda essa estrutura de músculo. E aqui a gente tem uma articulação importante, que é a escápula torácica, que é uma articulação funcional, porque ela não tem um contato direto de um osso com outro osso. Aqui nessa região lateral da escápula vai estar passando a cabeça longo do tríceps, né, nesse tubérculo infraglenoidal. Essa regiãozinha aqui, ó, que vai receber a cabeça do húmero do osso do braço, a gente chama de cavidade glenoide. Esse processo ósseo que parece a cabecinha de um cisne, né, ele é chamado de processo coracoide, tá? E aqui no processo coracoide, vai estar passando também um músculo peitoral menor. É importante observar isso aqui, ó, peitoral menor. E aqui a gente tem a cabeça curta do bíceps e do coraco braquial, bem aqui nessa pontinha, né? A gente tem aqui, nessa parte supraglenoidal, a cabeça longa. Então, a cabeça longa do bíceps está aqui, e a cabeça curta está aqui nessa partezinha do processo coracoide, tá? Vamos ver o que mais que a gente tem interessante aqui, superiormente ao acrômio, já tinha mostrado em outra vista, o músculo trapézio, né? Então, que é uma vista anterior da escápula com alguns processos musculares importantes, com alguns músculos, né? Desculpa. Na vista posterior, a gente consegue verificar que vamos nos músculos primeiros, né? Então, aqui eu tenho a espinha da escápula, o que está acima da espinha da escápula, a gente chama de músculo supraespinal. Embaixo, infraespinal, fica fácil para a gente memorizar, né? Então, aqui eu tenho a espinha da escápula, acima da linha da espinha da escápula eu tenho o músculo supraespinal e abaixo eu tenho o infraespinal. Então, aqui a gente tem essa partezinha cinza, o músculo chamado levantador da escápula. Essa partezinha aqui, o romboide menor, que é aquele músculo responsável pela remada, quando a gente faz movimento de remada. Ele tá de um lado e do outro, vão se unir, né? E a gente tem esse músculo ajudando no processo do movimento de remada. Deltoide posterior aqui. Aqui a gente tem o músculo redondo menor, passando aqui, e aqui eu tenho o redondo maior, passando nessa região inferior aqui. O supraespinal, pelo trajeto dele, ele é um importante abdutor do braço, ele vai ajudar a abrir o braço. E eu tenho um conjunto lá para frente, eu vou repetir, de 4 músculos que a gente chama de manguito rotador. Por que eles são chamados de manguito rotador? Eles formam uma cúpula que vai envolver a cabeça do húmero, vai agarrar a cabeça do húmero, puxar em direção à cavidade glenoide para dar essa estabilidade. Então, são 4 músculos, o redondo menor, o infraespinal, o subescapular, que está lá na parte de dentro, né? Então, o subescapular, o infraespinal, o redondo menor e o supraespinal, são esses 4 músculos que vão puxar a cabeça do húmero em direção à cavidade glenoide para ajudar nessa estabilização. Aqui eu tenho uma imagenzinha só do processo coracoide visto de cima. Aqui vão estar passando essas cores cinzas,
alguns ligamentos importantes, ligamento conoide, ligamento trapezoide, ligamento coraco-humeral, ligamento coraco-acromial, tá? Aí aqui a gente tem uma imagem um pouco mais completa do húmero proximal. Então, o húmero proximal, ele vai compor a região de ombro, e o húmero distal, que a gente vai ver daqui a pouco, ele vai compor a região do cotovelo, tá? Então, no húmero proximal, a gente tem aqui, ó. Então, aqui é a cavidade glenoide, que vai receber a cabeça do húmero. Logo, essa parte aqui, a gente tem uma cartilagem articular, porque é uma articulação sinovial. Aqui, abaixo dessa parte da cartilagem articular, a gente tem o chamado colo anatômico do húmero. Essas partezinhas cinzas são músculos importantes, tá? Então, aqui eu tenho uma cristazinha aqui também. Nessa parte de cima tá passando o supraespinal, então ele vem nesse trajeto aqui, ó, nessa direção, como se fosse uma corda que vai amarrar nessa ponta e puxar a cabeça do húmero para cá, ele é o supraespinal. Aqui a gente tem o sulco intertubercular, que é entre o tubérculo maior e o tubérculo menor do húmero. A gente tem aqui o músculo peitoral maior, redondo maior, coracobraquial e a parte do deltoide na tuberosidade, que vai estar passando aqui. Então, vamos para a vista superior do húmero, né? Aí aqui, pessoal, a gente tem os músculos, alguns músculos do manguito rotador, que dá para a gente ver, né? Um corte, assim, essa parte superior. Então, o redondo menor, a gente tem o infraespinal, o supraespinal, eles vão estar se inserindo aqui, agarrando a cabeça do húmero e puxando ela em direção à cavidade glenoide. A vista posterior do húmero proximal, né, que a gente já consegue ver o infraespinal, que é um músculo que vai importante nessa estabilização, redondo menor, tríceps e outros que vocês já viram. Então, o complexo articular do ombro, aqui eu tenho 5 articulações principais. A articulação do ombro, propriamente dita, que é a glenomeral. Essa articulação que tem o maior grau de movimento, se a gente for pensar. A subdeltoide, ela é considerada uma articulação funcional. Ela representa um espaçozinho, ou a segunda articulação do ombro também, né? Embaixo do acrômio, eu tenho um espaçozinho que ele precisa existir para o movimento acontecer, que é o espaço subacromial. Então, embaixo do acrômio eu preciso, que é próximo do deltoide. O segundo grupo, a articulação escápulo-torácica, essa articulação da escápula com o tórax vai permitir aos movimentos de elevação, depressão. Quando você vai empurrar uma caixa, a gente chama de protrusão, retração, arremada. A articulação entre o acrômio e a clavícula e entre a esternoclavicular, né? Aqui a gente tem a glenomeral. Aqui a gente tem uma estrutura importante, que é o lábio glenoidal. Quando vocês viram isso no laboratório, quando a gente pega a peça óssea mesmo da cavidade glenoidal que está na escápula com a cabeça do húmero, se você pegar o osso, eles não são congruentes, eles não, tipo assim, não é como se fosse um quebra-cabeça que eu tenho um espaço certinho para encaixar perfeito. Então, essa estrutura do lábio glenoidal é uma fibrocartilagem que vai preencher essa região e vai aumentar a congruência das superfícies articulares, tá? Então, às vezes é comum ter lesão no lábio glenoidal, só para vocês conhecerem, então, essa aqui a gente tem o lábio, né, a cavidade glenoide, que aqui vai receber a cabeça do húmero, aqui o tendão do bíceps, ó, ele tá seccionado, como a gente pode ver. Então, aqui outra região, todo mundo já ouviu falar de bursite, né? Ah, fulano tá com bursite no ombro. Então, esse aqui, ó, é o espaço subacromial, tá vendo aqui o acrômio? Ó? Então, embaixo dele, aqui a gente tem o processo coracóide, aqui a gente tem o acrômio. Embaixo do acrômio, eu preciso ter esse espaço, que é como se fosse uma articulação, que é a articulação subdeltoide, né? Que tem essa bolsa, né? Que é para proteger essa região de atrito.
Vista anterior da glenomeral, então eu vou passar rapidamente por alguns que a gente tem toda a estrutura de músculo ainda para ver, né? De articulações. Então, o ligamento acromioclavicular, ele é subdividido em dois ligamentos. Esse ligamentozinho aqui, conoide, e tem esse ligamentozinho chamado trapezoide, que vai dar uma estabilidade para essa região. O córaco clavicular, o nome já diz, do processo coracoide até a clavícula. Ligamento córaco acromial, né, do processo coracoide até o acrômio. E aqui eu tenho o espaço subacromial, que é considerado uma outra articulação do ombro. Claro que é a articulação fisiológica. Ligamento córaco-humeral, do processo coracoide até o húmero, que ajuda essa estabilização. Ligamento transverso, e aqui eu tenho o tendão do bíceps passando entre o espaço intertubercular, né? E ligamento da cápsula articular e a bolsa axilar. Então, essa aqui toda a região próxima da articulação glenomeral. Aqui eu tenho mais ou menos outra visão, né, da bolsa ou bursa subacromial, onde é costumada dar inflamação, a bursite, né, a dor aqui. Olha o músculo do deltoide passando, tenho a bursa subdeltoide, o músculo supraespinhal e o tendão dele passando aqui, ó. Então, olha como que é a extensão do músculo, ele vem, agarra a cabeça do húmero e puxa para cá. Aqui eu tenho a bolsa axilar. Quando a pessoa abre o braço fazendo uma abdução, então essa região aqui superior, ela vai ter um movimento de rolamento e essa região inferior desliza. Quando isso não acontece, eu tenho uma biomecânica errada que vai gerar dor. Vamos para os músculos, então, da região anterior de todo esse complexo do ombro. Pessoal, tem muitos músculos, tá? Eu não vou falar de todos os músculos de uma forma geral, mas eu escolhi aqui alguns que são bem relevantes, tá? Então, localizados mais profundamente na região anterior, a gente tem o peitoral menor, a gente tem o subclávio e o serrátil anterior. Mais superficialmente, a gente tem o peitoral maior, região anterior. Os músculos da região anterior do braço que são importantes para o ombro, tá? Mas eu vou falar deles quando eu for falar de braço. O bíceps braquial e o coraco braquial. Porque o bíceps braquial, ele é biarticular. O que que significa isso? É um músculo que vai passar em duas articulações diferentes. Então, quando ele contrai, ele age em duas articulações. Então, o bíceps braquial no ombro, ele auxilia no movimento de flexão do ombro, ele não é o mais importante. E no cotovelo, ele tem outra função que é de flexionar o cotovelo, né? E o coraco braquial também, ele tem origem lá em cima, no ombro proximal, mas ele vai se inserir no meio do osso do húmero, tá? Então, ele não chega lá no cotovelo, por isso que ele já não é um músculo biarticular, então ele não tem ação no cotovelo, o coraco braquial. Os músculos laterais, a gente tem o deltoide e o supraespinal. Tô focando, pessoal, não tô pensando aqui em pescoço, em outras regiões, eu tô focando região do ombro, tá? Porque se eu vou pensar em pescoço e mesmo outras regiões, eu tenho trapézio, eu tenho escaleno, eu tenho esternocleidomastoide, eu vou ter uma série de músculos importantes e aqui não é o foco. Os posteriores, aí eu tenho alguns músculos bem importantes, né? O trapézio, o levantador da escápula, o romboide menor, o romboide maior, o infraespinal, o redondo menor, maior, subescapular e latíssimo do dorso. Os posteriores do braço, que são importantes para o ombro, que é o tríceps braquial. Então, vamos a cada um deles. Então, aqui eu tenho o peitoral menor, né, que esse músculo ele é mais profundo do que o peitoral maior. Ele vai se originar na segunda, terceira e quinta costela e vai em direção ao processo coracóide. Ele é inervado pelos nervos peitoral medial e lateral, e a ação principal dele é de abaixar o símbolo do membro superior. O subclávio, que é esse músculo embaixo da clavícula, que a gente viu na vista inferior, né, do osso da clavícula, então ele vai originar
no limite ósseo-cartilagem aqui dessa primeira costela e vai lá em direção ao terço lateral da clavícula. Esse músculozinho é inervado pelo nervo peitoral, medial e lateral. Ele ajuda a estabilizar a articulação externo clavicular e protege alguns vasos subclavos que passam aqui. O serrátil anterior, a gente pode ver a imagem dele aqui em vermelho, né, no boneco representativo. Então, a gente pode ver que ele tem 3 origens e tem 3 inserções. Então, as origens deles vêm lá da primeira e segunda costela, da segunda à terceira, da quarta à nona costela, e ele vai em direção ao ângulo superior da escápula, a margem medial da escápula, então ele vem daqui e vai contornar lá para a parte posterior, até o ângulo inferior da escápula, margem medial da escápula, ângulo superior da escápula, então ele vai fazer isso aqui. E a ação aí eles vão, já que ele tem 3 partes, ele tem uma parte superior, uma parte média e uma inferior, né, a superior está lá no ângulo superior da escápula, a média na margem medial e a inferior no ângulo inferior da escápula. Então, a parte superior dele vai ajudar a elevar a escápula, a parte média a abaixar a escápula, e a parte inferior abaixa a escápula e vira o ângulo inferior para fora, quando eu vou fazer o movimento de abdução. Aqui, para a gente entender, uma patomecânica da escápula direita após paralisia do serrátil anterior, tá? Então, quando essa paralisia do serrátil anterior, causada por uma lesão do nervo torácico longo, só para a gente ter uma noção, às vezes estudar a paralisia, ela ajuda a gente a focar melhor a ação de determinados músculos. Aqui eu já tenho um músculo mais superficial, então se eu cortar, seccionar o peitoral maior, embaixo dele tem o peitoral menor. Então a gente pode ver que ele é um músculo bem amplo, ele também tem 3 origens, então ele vem da parte clavicular, aqui, clavícula, ele vem da parte do externo e das costelas, e da parte abdominal. Então, essas 3 partes, as 3 origens, vão se dirigir para a crista do tubérculo maior no úmero, bem aqui. Esse músculo, ele é inervado pelos nervos peitorais, mediais e laterais. A ação dele é de adução, especialmente na posição de elevação do braço, rotação medial também do braço ou do ombro, tá? O bíceps braquial, que é esse músculo que a gente pode falar que o formato dele é fusiforme pela direção das fibras musculares, né? Então, ele chama bíceps porque ele tem 2 origens, né? Então, o bíceps braquial, então a gente tem aqui o tubérculo supraglenoidal, e aqui a gente tem o processo coracoide, só para a gente lembrar. Então, a cabeça longa do bíceps, ela se origina aqui, acima da glenoide, no tubérculo supraglenoidal, e a chamada cabeça curta vem aqui no ápice do coronoide. Tem algumas pessoas, pessoal, pode ser em decorrência de genética mesmo, ou hereditariedade, que sem nenhuma fratura, sem nenhum acidente, eles acabam sofrendo a ruptura de uma dessas cabeças aqui, tá? Dependendo da idade e do quadro clínico, não é necessário cirurgia. Então, a pessoa fica com um sinal parecendo o Popeye, né? Já que um dos tendões se arrebenta, então ela fica com o ventre mais avolumado, com aquele aspecto parecendo o Popeye depois que ele toma o espinafre. Então, a gente tem essas 2 origens, e aí ele vai para a tuberosidade do osso do rádio, né? E através da ponerose do bíceps braquial na face do antebraço. Então, ela vem aqui nessa região para inserir. O nervo que vai inervar o músculo bíceps braquial é um nervo músculo cutâneo. Então, a ação da cabeça longa do bíceps ele auxilia na abdução e na rotação medial do ombro. A ação da cabeça curta, ele já ajuda mais na adução e na rotação medial do ombro.
O córaco braquial, o nome dele já diz, ele sai do processo coracoide e vai em direção ao húmero, né? Então, sai do processo coracoide e vai lá para a face anterior do húmero, medialmente. Ele é inervado também pelo músculo, pelo nervo músculo cutâneo. A ação dele é de rotação medial e de adução. Então, esse músculo pequenininho aqui, que é chamado córaco braquial. Então, ele não tem ação no cotovelo, porque ele não é biarticular. O deltoide, ele tem 3 porções. Ele tem uma porção anterior, ele tem uma porção média e ele tem uma porção posterior. Então, essa origem dele, ou porção anterior, a gente chama de clavicular. Então, ele vem do terço acromial da clavícula, essa partezinha aqui. Ele vem também a parte medial lá do acrômio. E a parte posterior, ou espinal, vem que é essa partezinha aqui da espinha. E eles vão converger e vão se inserir na tuberosidade deltoide lá no húmero, tá? Esse músculo, ele é inervado pelo nervo axilar. Então, aqui a gente já pode ver a direção da fibra, a gente já pode entender a ação, né? Na parte anterior, ele vai ajudar na abdução, desculpa, na parte anterior ou clavicular, ele pode auxiliar no movimento de adução. Ele pode auxiliar também na abdução progressiva a partir de 60 graus, na rotação medial. A parte acromial ou média vai ajudar na abdução até o plano horizontal. A parte espinal ou posterior pode ajudar na adução, na abdução progressiva a partir de 60 graus e rotação lateral. Então, aqui a gente tem a imagenzinha do deltoide. O supraespinal que está passando aqui, aqui a gente tem a espinha da escápula, acima dela a gente chama de supraespinal. Então, ele sai aqui, ó, da fossa supraespinal da escápula, essa parte superior, quase em cima do ângulo superior da escápula. Ele vai em direção à faceta proximal do tubérculo maior do húmero. Esse músculo, ele é muito importante, ele é o agonista, que ele é o principal abdutor do braço. Ele é inervado pelo nervo supraescapular. A principal ação dele é de abdução. Aqui a gente tem o trapézio ele tem parte descendente, ele tem parte transversa e ele tem parte ascendente. Então, a parte descendente dele vem desde lá do osso occipital. A parte transversa vem dos processos espinhosos das cervicais inferiores e torácicas superiores, que é mais ou menos essa regiãozinha aqui que eu estou passando o mouse. A parte ascendente vem dos processos das vértebras torácicas médias e inferiores, e aí eles vão vir em direção, ó, uma parte do terço acromial da clavícula, outra parte em direção ao acrômio, e outra parte à espinha da escápula. Aí a gente tem sobre a ação da parte descendente, essa parte que sai lá desde o occipital. Impede o afundamento do ombro e do braço, por exemplo, quando você vai carregar mala, né? Então, ele vai fazer essa resistência para que não haja um deslocamento do ombro para baixo. Ele ajuda a elevar a escápula e vira o ângulo inferior para a lateral. Ele ajuda o serrátil anterior nessa ação, então. A ação da parte transversa puxa a escápula para baixo. Então, é muito importante a pessoa que tem aquela corcundinha, que tem os ombros rodados para dentro. Normalmente, essa parte transversa do trapézio, ela está fraca. Então, eu preciso colocar o ombro para trás e para baixo, que é a ação, basicamente, dessa parte do trapézio. A ação da parte ascendente, ela vai ajudar mais ainda a baixar a escápula e virar ela para baixo. Aqui é uma foto de uma paralisia da parte ascendente do trapézio esquerdo, causada pelo vírus da poliomielite. A gente vê que afunda nessa região do ombro. O levantador da escápula, que ele sai, a origem dele é do tubérculo posterior, dos processos transversos da C1 e C4, e vai em direção ao ângulo superior da escápula. Esse músculozinho é inervado por ramos diretos do plexo cervical e o nervo dorsal da escápula, e o nome dele já diz, ele eleva a escápula.
Romboide menor. Então, os romboides menores, o romboide menor, ele vai estar saindo dos processos espinhosos da sexta e sétima vértebra cervical, que é esse aqui, o romboide menor, que é o que a gente está visualizando, e ele vai em direção à margem medial da escápula cranial, a espinha da escápula. Esse músculozinho é inervado pelo nervo dorsal da escápula, e a ação dele, ele vai ajudar naqueles movimentos de remada, né? O romboide maior, o nome já diz, né, que o ventre dele é bem maior do que o outro, ele já tem sua origem nos processos espinhosos de T1 até T4, e ele vai em direção à margem medial da escápula, abaixo da espinha, inervado pelo nervo dorsal da escápula, e ele ajuda a puxar a escápula medialmente e para cima, movimento de remada. Infraespinal, que está abaixo da espinha, né? Então, a origem dele é nessa fossa infraespinal, na fáscia infraespinal. Ele vai em direção à faceta média do tubérculo maior. Ele é inervado pelo nervo supraescapular e a ação dele é de rotação lateral do ombro. Ele é o principal músculo da rotação lateral e esse é um músculo que fica muito fraco, porque as pessoas não têm muito costume de trabalhar esse músculo. Então, quando a pessoa teve uma lesão do manguito rotador, geralmente esse músculo está bem enfraquecido. Uma forma de prevenir essa lesão seria o fortalecimento desse músculo. O redondo menor, ele sai aqui do terço medial da margem lateral da escápula e vai lá em direção ao tubérculo maior do úmero. Ele é inervado pelo nervo axilar e ele contribui com a rotação lateral. Também é importante músculo para o manguito rotador, porque ele ajuda, ó, ele abraça a cabeça do úmero e traz para a glenoide para dar maior estabilidade. É um músculo também geralmente fraco, né, que as pessoas tendem. O efeito da gravidade da força da gravidade sobre a nossa cabeça, a gente faz um esforço gigante de romboide, de latíssimo do dorso para manter a postura ereta, o olhar no horizonte. A postura relaxada que aqui descansa é você desabar, criar uma corcunda grande e rodar esses ombros para dentro, né? Então a gente tem que ficar lutando constantemente para não adquirir esse tipo de padrão. E essa musculatura ela fica fraca, então a gente tem que pensar num plano de fortalecimento dessa musculatura. O redondo maior, né, ele já sai lá do ângulo inferior da escápula e vai em direção à crista, ó. Então, ele não é considerado, o redondo maior, um músculo que faz parte do manguito rotador, porque ele já não tem essa função de agarrar a cabeça do úmero e trazer aqui para a cavidade glenoide. A ação dele é de rotação medial. A gente viu que o redondo menor é rotação lateral, o redondo maior é rotação medial. Ele é inervado pelo nervo tóraco-dorsal. O subescapular, que está dentro, né, da escápula, ele sai dessa fossa subescapular e vai em direção ao tubérculo menor, então ele já é um músculo, ó, que ele força a cabeça do úmero em direção ao glenoide. Ele é um importante rotador medial, né, então ele geralmente está muito, às vezes, encurtado em paciente que tem rotação do ombro para dentro. Ele é inervado para os nervos subescapulares. Aqui a gente tem o latíssimo do dorso, né, que ele tem a sua origem nos processos espinhosos da sétima vértebra torácica até a 12ª vértebra. Ele vai, aqui nessa região todinha, em direção à crista do tubérculo menor, é inervado pelo nervo tóraco dorsal. A ação dele é de adução, rotação medial do ombro. Aqui a gente tem o tríceps porque ele tem 3 cabeças, né? A cabeça longa no tubérculo infraglenoidal, a cabeça medial, medialmente a face posterior do úmero distal, do úmero distal até o sulco do radial, a cabeça curta, face posterior do úmero lateral, proximal ao sulco do nervo radial, e eles vão convergir indo em direção ao olécrano, esse ossinho aqui do cotovelo, essas 3 porções são inervadas pelo nervo radial, a ação deles é de abdução e de retroversão no ombro. No cotovelo, eles são responsáveis pela extensão do cotovelo.
Aqui eu vou passar um pouquinho para frente, eu esqueci de tirar essa parte, isso aqui é muito importante para quem analisa o movimento com uma certa precisão, não vamos passar para isso. Tá, agora a gente tem aqui os músculos da flexão, normalmente do ombro, eles estão localizados mais na parte anterior. Os da extensão, da glenomeral, então a gente tem músculos localizados mais na parte posterior, o redondo maior, redondo menor, feixe espinal do deltoide, latíssimo do dorso, a extensão da escápula torácica, a gente tem o romboide, feixe médio, transversal trapézio, latíssimo do dorso. Músculos da adução, a gente pode contar com redondo maior, latíssimo do dorso, peitoral maior, romboides. Abdução, a gente tem deltoide, né? Principalmente a fibra medial, supraespinal. A gente tem trapézio, serrátil anterior, a gente tem também deltoide, supraespinal, trapézio e serrátil anterior. E aqui a gente tem uma outra articulação que é a chamada escápulo-torácica, né? Que é essa articulação que a gente tem da escápula com a caixa torácica. E a gente tem esses movimentos, né? Aqui que a setinha preta está indicando, elevação, a volta, depressão. Protração e retração, que é como se fosse empurrar uma coisa pesada, e o movimento de remada, que é a volta. Rotação para cima e rotação para baixo. Quando eu faço a abdução do ombro, não é só a glenomeral que movimenta, eu preciso desse movimento da escápula torácica para o movimento acontecer. Tá? Então, aqui tem uma partezinha com os principais músculos que agem na escápula torácica, né? Então, na elevação do ombro, eu tenho a parte ascendente do trapézio, eu tenho a ação do levantador da escápula, dos romboides, quem vai deprimir parte descendente do trapézio, latíssimo do dorso, peitoral menor subclávio, protradores, serrátil anterior é o principal, quando você vai empurrar uma caixa pesada, empurrar a parede, o serrátil anterior está agindo. Os retradores, que é um movimento de remada, a parte transversa do trapézio, romboides, a descendente do trapézio. Quem mais? O manguito rotador, que eu falei muito dele, né? Supraespinoso, infraespinoso, redondo menor, subescapular, que vão agarrar a cabeça do húmero em direção à glenoide e vão produzir essa estabilização, porque o complexo do ombro, ele tem vários ligamentos, mas não são os que, como que eu poderia dizer, proporcionam essa estabilidade para a região, sendo que é uma região que tem uma amplitude muito grande, de 0 até 180 graus. E agora a gente vai começar a falar do cotovelo, né? E o foco de hoje de membro superior é complexo do ombro e cotovelo. Eu preciso que vocês absorvam esse conteúdo e façam alguns exercícios que eu vou propor depois para ajudar na fixação desse conteúdo. Então, o complexo do cotovelo e antebraço, quando eu penso no antebraço, eu penso em rádio e penso em una. E tem o húmero distal, tá? O complexo do cotovelo e antebraço, então, ele é formado por 3 ossos, 4 articulações. Então, todo mundo achava que cotovelo é só uma articulação, né? A gente tem essa região de cotovelo e antebraço, eu tenho a articulação húmero-ulnar, que é entre o húmero distal e a una proximal, húmero radial, entre o húmero e o rádio proximal, formam o cotovelo. No antebraço, o rádio e a una se articulam nas articulações radio-unares proximal e radio-unares distal, que são consideradas articulações do antebraço e não do cotovelo, tá? Então, a gente tem como ossos importantes aqui no antebraço, o húmero médio distal, a una e o rádio. Então, aqui a gente tem o húmero médio distal, a vista anterior, aí a gente vai focar nessa parte mais distal, né? Essa parte aqui eu tenho um músculo chamado bráquio radial, aqui tem o braquial, que é essa porção maior, na lateralzinha aqui o bráquio radial, extensor radial longo do carpo. Aí olha só essas estruturas que a gente sempre precisa como referência anatômica. Aqui eu tenho um número na posição anatômica, tá? Então, aqui eu tenho o epicôndilo medial. Você mesmo pode colocar seu braço na posição anatômica e palpar esse ossinho na lateral, da parte de dentro e na parte de fora, lateral e medial. Então, esse ossinho na parte de dentro é o epicôndilo medial, na parte de fora é o epicôndilo lateral, né? Então, aqui a gente tem, passando aqui, ó, tendão do flexor pronador comum, projeção medial, aí tem essa parte distal aqui, ó, o capítulo,
Parece ser uma esferazinha que está no húmero distal, ele vai articular com a cabeça do rádio. A tróclea vai se articular com a una, na região do olecrano, tá? Então, a gente tem toda essa estrutura aqui importante, os epicôndilos, tróclea, capítulo, tudo faz parte do húmero distal. Não vamos esquecer disso. A vista posterior, então essa aqui era uma vista anterior, que facilitava a visão do capítulo e da tróclea. Na vista posterior, a gente já tem aqui a fossa do olecrano, onde vai encaixar o ossozinho da una, tá? Aqui a gente tem um músculozinho passando bem aqui, ó, o ancônio. O ancônio, junto com o tríceps, ele vai ajudar na extensão do cotovelo. Aqui eu tenho o tríceps passando, ó. E aqui embaixo eu tenho o ancônio. Aqui, interessante, ó. Aqui eu tenho, tá vendo? Epicôndilo medial, epicôndilo lateral. No epicôndilo medial, eu tenho que vai inserir aqui o tendão do flexor comum, do carpo, e aqui do extensor comum do carpo. Então, vamos supor que você faz muito movimento de extensão do seu punho. Que movimento poderia ser isso? Uma pessoa que joga tênis, né? Por exemplo, você vai fazer extensão com a raquete, você vai jogar tênis. Aí dá uma inflamação aqui, por excesso de uso de extensão de punho, chamada de epicondilite, tá? E aí a gente chama de epicondilite de tenista, que quando inflama, o tendão do extensor comum do punho. Aqui, nessa parte medial, movimento de flexão excessiva do punho, por exemplo, golfe. Aí chama de epicondilite do golfista, que inflama essa região aqui. A extremidade distal do húmero, que aí eu falei para vocês da tróclea, do capítulo, passar para frente. A una tem algumas características importantes, ela tem o olecrano, processo coronoide, incisura troclear, incisura radial, crista do supinador, tuberosidade da una, cabeça da una, processo estiloide. Aqui eu tenho uma imagem da una e do rádio juntos, né? Aqui é uma vista anterior. Aqui os processozinhos estiloide, ó, que você consegue no caso do rádio, vai até no final, pega o seu polegar, vai até o final, você vai sentir uma espículazinha óssea. Esse aqui é o processo estiloide do rádio, do outro lado a gente tem da una. Aqui a gente tem o olecrano, que vai se articular com o capítulo, desculpa, o capítulo vem aqui na cabeça do rádio, aqui vem a tróclea, vem toda essa parte aqui, ó, da tróclea, e aqui a gente tem o capítulo. Então, a tróclea vai se articular aqui com o olecrano e a cabeça do rádio com o ossozinho do capítulo, que é no húmero distal. Vamos para alguns músculos importantes, né? Aqui a gente tem o bíceps na tuberosidade radial, que ele vai inserir aqui o músculo bíceps braquial, o músculo supinador vai estar passando aqui, flexor superficial dos dedos, pronador redondo, flexor longo do polegar, pronador quadrado, bráquio radial, lá pertinho do processo estiloide. Do outro lado, lá na una, flexor profundo dos dedos. Aqui eu tenho o pronador redondo, cabeça unar, braquial, flexor superficial dos dedos. Estão todos esses músculos passando nessa região de una e de rádio. Vista posterior da una e do rádio, né? Olha a quantidade de músculos que a gente tem aqui. Então, nessa vista posterior aqui, o ancônio, que eu tinha falado para vocês, o tríceps, flexor superficial dos dedos, passando aqui, flexor profundo dos dedos, aponeurose do extensor unar do carpo, extensor unar e flexor unar, flexor profundo dos dedos, extensor longo do polegar passando aqui, membrana interóssea, né? Então, uma série de músculos aqui. A vista lateral da una proximal direita com o rádio, que aqui a gente tem a articulação dobradiça, tipo gínglimo, né, que é a do cotovelo, parece uma ferramenta, né, e aqui vai receber a parte da tróclea do húmero distal para formar a articulação do cotovelo. Aí aqui eu tenho, né, uma vista do antebraço, né, que o braço a gente considera um húmero, aqui a gente tem do antebraço.
O rádio, a gente tem a cabeça do rádio, o colo do rádio, a fóvea, tuberosidade radial, incisura ulnar e processo estiloide, né? Então, aqui a gente tem as principais articulações de cotovelo e antebraço. Húmero, rádio, una. Aqui a gente tem a articulação húmero radial, húmero unar, desculpa, que está se articulando o húmero com a una. Aqui a gente tem a húmero radial, né? Então, essa articulaçãozinha aqui que é a articulação do cotovelo, essas duas. Aqui eu tenho a articulação radioulnar proximal e radioulnar distal, que são consideradas articulações do antebraço. É aqui que acontece aquele movimento de pronação e de supinação. Flexiona seu cotovelo na sua cintura, 90 graus, põe a palma da mão para cima, supinação, põe a palma da mão para baixo, pronação. Então, esses movimentozinhos vão estar acontecendo nessas articulações aqui, ó, na radioulnar proximal, na radioulnar distal. E cotovelo mesmo, cotovelo propriamente dito, é húmero ulnar e húmero radial, flexão e extensão somente, que acontecem aqui. Então, o cotovelo é composto pelas articulações húmero ulnar e húmero radial. O encaixe firme entre a tróclea e a incisura troclear é majoritariamente responsável pela estabilidade e estrutura do cotovelo, né? Então, aqui eu tenho a articulação do cotovelo, ela é sinovial, tipo gínglimo ou dobradiça, ela é uniaxial, porque ela só vai permitir o movimento de flexão e de extensão. Então, aqui eu tenho uma vista anterior do cotovelo, né, da húmero ulnar e da húmero radial, e uma vista posterior, né, da húmero ulnar e húmero radial. Aqui eu tenho, só para vocês terem uma ideia, essa letra A aqui, toda a cápsula ela é uma sinovial, né? Então aqui eu posso ter inflamação dessa cápsula também, devido que fica às vezes muito tempo com gesso, né? Quebra o rádio, a una fica muito tempo engessado, 90 graus mais ou menos, às vezes ele vai adquirir uma restrição, um enrijecimento dessa cápsula aqui, ó. B, eu tenho ligamento colateral radial. C, colateral ulnar. D, ligamento anular do rádio, que vai estar passando aqui na cabeça do rádio com o capítulo, né? E o E, a gente tem a cartilagem articular aqui dessa articulação. Aqui a gente tem a imagem do sinovial, né? Aqui vai estar correndo líquido sinovial aqui dentro. Isso aqui é mais o título de curiosidade, tá? O ângulo valgo do cotovelo, né? Então, esse aqui é cotovelo, também o sinônimo dele é cúbito, né? Cúbito valgo normal, né? Ele não tem uma direção retinha, tá? Pelo alinhamento do húmero distal e pelo alinhamento do rádio da una proximal, o cotovelo não chega a fazer aqui um ângulo retinho de 90 graus. Então, a gente tem o seguinte: o cúbito valgo excessivo, que essa parte de dentro fica muito visível, né? Principalmente algumas mulheres que têm uma flexibilidade maior. Se você colocar a palma da sua mão para frente, estender seu cotovelo até 90 graus, estender com o ombro até 90 graus, aí você olha essa parte de dentro. Se ela for uma curva muito para dentro, a gente chama de cúbito valgo excessivo, que dá mais ou menos de 20 a 25 graus, né? E o cubituvaro, que é em direção oposta, ele já não é tão comum. Geralmente, quando a pessoa tem quando você faz esse movimento, estica seus cotovelos, põe a palma da mão para frente, leva seu ombro a 90 graus. Se a pessoa tiver o cúbito valgo, que é mais para fora, geralmente pode ter sido em decorrência de uma fratura, de um acidente que ela sofreu. Não vou falar muito sobre isso aqui. Aqui a gente tem uma imagem melhor sobre a cápsula articular, sobre os ligamentos, só para reforçar esse conhecimento, o epicôndilo medial, o epicôndilo lateral. Tá? E assim, como ligamentos, eu já tinha repetido aqui só uma vista lateral, né? Então aqui depois para vocês darem uma fixada, vou passar um pouquinho para frente esses ligamentos. A supinação e a pronação, como eu falei, elas vão acontecer entre o osso do rádio, entre o osso da una. Vamos passar aqui, um pouquinho para a gente chegar aqui. Aqui a gente tem, lá na aula de sistema nervoso,
eu fiz bem mais detalhada essa questão da distribuição dos nervos, né? A gente tem lá o plexo cervical e o plexo braquial. O plexo braquial, ele é responsável por levar nervos para inervar os músculos do membro superior, né? Então, ele vem aqui no seu plexo, né? Os fascículo lateral, fascículo posterior, ele vai vir. Olha a quantidade de nervos, a gente tem aqui o nervo radial, o nervo axilar. Então, a gente tem, aí aqui especificamente esse de amarelo, né, o trajeto de amarelo, é o músculo cutâneo, né, que vai inervar essa região aqui. Aqui eu tenho o nervo radial, que é o que está destacado aqui em amarelo, e vai inervar toda essa região aqui. Então, vamos olhar aqui na região, pessoal, do braço, né? Então, o nervo cutâneo, ele vai vir aqui, ó, aqui nessa região aqui, eu tenho o nervo axilar inervando, aqui eu tenho o nervo músculo cutâneo, toda essa parte aqui mais clara, ele vai estar inervando. Aqui o nervo radial, na parte posterior, ó, toda essa parte aqui, ó, mais clara, ele vai estar inervando essa região. O nervo mediano, aqui, ó, na palma da mão, polegar, primeiro, segundo e a metade do terceiro dedo. Na parte do dorso da mão, primeiro, segundo e a metadinha do terceiro dedo. Esse nervo, geralmente, quando ele é aprisionado ou comprimido aqui no carpo, a gente tem a síndrome do túnel do carpo, então a pessoa vai relatar formigamento aqui nessa região. O nervo ulnar, esse aqui é fácil, todo mundo já sentiu a compressão dele. Quando você bate o cotovelo numa mesa dura, ou fica muito tempo com o cotovelo dobrado assim, você vai começar a sentir formigar aqui, ó, o dedinho e a parte do quarto dedo. Então, ele vai inervar essa região aqui. Aí a gente tem aqui os principais músculos do cotovelo e antebraço e a inervação. Então, a gente tem o músculo braquial, que é inervado pelo nervo músculo cutâneo, o bíceps braquial também. O bráquio radial é inervado pelo nervo radial, pronador redondo, nervo mediano, extensores do cotovelo, a gente tem o tríceps braquial, que é inervado pelo nervo radial, o ancônio, também pelo nervo radial, pronadores do antebraço, a gente tem pronador quadrado e pronador redondo, os dois são inervados pelo nervo mediano. Os supinadores, o bíceps braquial também ele é importante supinador, tá, pessoal, do antebraço, nós vimos ele com detalhe lá atrás, esse músculo, e o músculo chamado supinador, só que o bíceps braquial é inervado pelo músculo cutâneo e o supinador pelo radial. Isso aqui é interessante, porque, por exemplo, se uma pessoa tiver uma lesão no músculo cutâneo, ela não vai perder totalmente o movimento de supinação, porque esse movimento ele acontece pela ação desses dois músculos. Aí aqui a gente tem a imagem dos principais flexores, né, do cotovelo, o bíceps braquial, a gente tem aqui o bráquio radial, tá passando aqui. O braquial direto, né, que ele tá aqui por baixo, ó, do bíceps, a gente consegue verificar melhor o braquial. O bráquio radial, ó, quando você coloca uma sacola pesada, quando você tá saindo do supermercado, você consegue ver ele facinho, que é a região do bráquio radial. Extensores do cotovelo, né, então aqui a gente tem o tríceps e tem o ancônio pequenininho aqui. Tríceps braquial, que eu já tinha comentado, supinadores, né, o bíceps e o supinador, propriamente dito. A gente tem alguns supinadores secundários, né, que vão auxiliar o extensor radial do carpo, extensor longo do polegar, extensor do índex e o bráquio radial. Vista lateral do supinador, né, então, aqui a gente tem o ligamento colateral radial, o ligamento anular, tem o ramo profundo, ó, do nervo radial passando aqui, dá para ver se... E aqui o músculo supinador passando aqui nessa região posterior, em cima do rádio, ó. Aqui o osso do rádio, aqui o osso da ulna. Tá? Então, a contração vigorosa do tríceps supinador, extensor longo do polegar direito, para apertar um parafuso aqui, o extensor. Usando uma chave de fenda girada em sentido horário, é mostrada nessa figura. O músculo tríceps é isometricamente ativado. O que é contração isométrica? Vamos lembrar lá do sistema muscular.
Então, a contração isométrica é quando eu tenho a contração no ventre, mas eu não tenho uma amplitude em graus acontecendo. Então, vamos supor que você está de lado numa parede, a sua mão está grudada na sua coxa e seu ombro está encostado na parede. Você tenta empurrar a parede de lado. O que vai acontecer com o seu deltoide? Você pode até fazer o teste. Você vai sentir a contração, mas eu não tenho 1 grau movendo, né? Saindo de 0 grau até 180 palmas da sua mão lá em cima. Então, isso a gente chama de isometria. Isso aqui é um movimento funcional muito importante para o paciente, né? Então, esse ato aqui, ó, de fazer esse movimento de supinação, eu vou usar esses músculos aqui, que está mostrando na imagem. Pronadores, né? O pronador primário, o nome já diz, pronador redondo, pronador quadrado. Os secundários, flexor radial do carpo, palmar longo, braco radial. Então, aqui eu tenho a vista lateral do pronador redondo, então ele está saindo aqui, ó, a posição anatômica, aqui eu tenho o epicôndilo, né, medial, aqui o epicôndilo lateral, então está saindo aqui do epicôndilo, vai em direção ao rádio. O pronador quadrado, ó, ele tem um aspecto mais quadradinho, tá? Por isso que é chamado de pronador quadrado. Tá vendo que esses movimentos estão acontecendo aqui, ó, entre rádio e una, entre rádio e una. Então, é isso sobre membro superior, especificamente sobre ombro, complexo do ombro e cotovelo. Era isso que eu tinha para falar com vocês. Vou enviar para vocês o material do Atlas do Sobota e do livro de anatomia para colorir. Então, muito obrigado pela atenção de todos. Até o nosso próximo encontro.